Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. Vamos conhecer o planejamento do Flamengo antes da sua viagem para a Copa do Mundo de Clubes. Acabou o mistério. Flamengo se pronuncia sobre reforços e nação fica apreensiva. Flamengo é campeão de torneio de base na Itália com direito à goleada de 20-0 na sua campanha. Perto de acerto com o Flamengo, Jorginho se casa em cerimônia na Itália. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois do sorteio realizado ontem pela Conmebol em Luque, no Paraguai, ficou definido que o Flamengo vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre nas oitavas de final da Libertadores, com os 2 jogos previstos somente para o mês de agosto. Ao todo, Flamengo e Internacional já se enfrentaram 95 vezes em jogos oficiais, com um grande equilíbrio. São 36 vitórias dos colorados, 30 do Flamengo e 29 empates. São 108 gols do Flamengo e 129 dos gaúchos. Nos confrontos diretos valendo classificação, o Flamengo leva a melhor. Foram 6 jogos em mata-matas e o rubro-negro passou em 4, incluindo a polêmica Copa União de 1987, que terminou com o Flamengo campeão. O Flamengo só foi eliminado na Copa do Brasil de 2009 e na seletiva da Libertadores em 1999. Em mata-matas, todos foram de ida e volta, com 12 jogos no total. 4 vitórias do Flamengo, 5 empates e 3 vitórias do Inter. O rubro-negro marcou 14 gols e sofreu 11. O título de 87 teve na final um encontro entre Flamengo e Internacional. O primeiro jogo foi no Beira-Rio e terminou empatado em 1-1, com gols de Bebeto e Amarildo. Mas no Maracanã, com mais de 91 mil pessoas, Bebeto garantiu a vitória por 1-0 e deu a taça para o Flamengo. O último jogo em mata-mata entre eles aconteceu em 2019, nas quartas de final da Libertadores. O time do Jorge Jesus se classificou com uma vitória por 2-0 aqui no Maracanã, com 2 gols de Bruno Henrique, e um empate em 1-1 no Beira-Rio, com o gol do Gabigol. No fim, o time seria campeão da competição após 38 anos, ao bater o River Plate naquela final inesquecível de 2-1 de virada para o Flamengo, com gols do Gabigol. Uma reação que chamou a atenção de todos foi a da Renata Fã, no programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes, que ficou desesperada, literalmente, após ser confirmado que o Internacional, seu time do coração, iria enfrentar o Flamengo, um dos candidatos ao título. Claramente apreensiva, ainda mais pelo momento do Colorado, que está perto do Z4 do brasileiro, a apresentadora não ficou em silêncio e disse, aspas, não, tchau, acabou a minha vida, eu não tenho condições psicológicas, tudo culpa desse Central Córdoba, disse ela. Aí eu te pergunto, você gostou de enfrentar o Internacional nessa fase? Coloca aí. Ontem o nosso Sub-14 foi campeão do torneio Manlio Celis, disputado aí na Sardenha, na Itália. Os garotos do Ninho venceram o Milan na final e tiveram uma campanha perfeita, com 100% de aproveitamento, depois de 7 jogos e com direito a uma goleada de 20-0, 20-0 durante a caminhada. O Flamengo já tinha goleado por 6-0 na estreia contra o Clube Olímpico Romano. E o massacre aconteceu na segunda rodada, 20-0 sobre o Budoni Calcio da Itália. Ao todo foram 7 jogos, com 7 vitórias, 44 gols marcados e apenas 3 sofridos. A delegação rubro-negra retorna para o Rio de Janeiro nessa terça-feira. Parabéns, garotada, pela conquista, vocês foram demais! A CBF definiu em sorteio nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Os jogos serão disputados nas semanas de 30 de julho e 6 de agosto. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio que vai definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a grande decisão. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. Produção, coloca aí como ficaram esses jogos.
Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, Retrô de Pernambuco e Bahia, Fluminense e Internacional, CRB e Cruzeiro, Vasco e CSA, Palmeiras e Corinthians, Bragantino e Botafogo. Vale lembrar que os times à esquerda fazem o segundo jogo em casa. Portanto, o Flamengo joga a primeira em casa no dia 30 de julho e a segunda na Arena MRV, no gramado sintético do Atlético Mineiro, no dia 6 de agosto. Os classificados às oitavas de final da Copa do Brasil vão receber uma cota no valor de R$ 3.638.250 mil. Quem passar para as quartas de final vai arrecadar R$ 4.740.750. Depois da goleada por 5-0 sobre o Fortaleza no último domingo no Maracanã, os jogadores ganharam 3 dias de folga. Foram 19 jogos em 65 dias, sem uma semana cheia de treinamentos sequer para o elenco rubro-negro. A ideia é recarregar as energias e dar tempo para os jogadores ficarem com as suas famílias antes de viajarem. Já o técnico Felipe Luiz volta a trabalhar hoje para analisar os adversários no Mundial de Clubes. A reapresentação será na tarde de quinta-feira, no Ninho do Urubu, e depois o elenco terá mais uma folga no domingo e 6 dias de treinos ao todo até a viagem. Quinta, sexta e sábado dessa semana e na próxima segunda, terça e quarta, dia em que a delegação rubro-negra vai embarcar de noite em voo fretado para Atlantic City, cidade que vai ser a base do Flamengo nos primeiros jogos nos Estados Unidos. Inicialmente a viagem seria na terça-feira, mas o clube adiou em um dia para esperar o retorno dos 10 jogadores do elenco convocados nessa data FIFA. 5 da seleção brasileira: Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandre e Gerson. 2 do Uruguai, Arrascaeta e Varela. 1 do Equador, Plata. E 2 do Brasil, Sub-20, João Vitor e Matheus Gonçalves. A expectativa do Flamengo é que o Jorginho também esteja nesse voo. O Flamengo chega a Atlantic City na manhã de quinta e de tarde já faz o seu primeiro treinamento em solo americano. Na cidade, o clube vai usar as instalações esportivas da Universidade de Stockton. Nos dias anteriores às partidas, a delegação rubro-negra viajará de ônibus em um trajeto que leva menos de 1 hora para Filadélfia, onde serão os 2 primeiros jogos do Mengão na Copa do Mundo de Clubes, contra o Esperance da Tunísia e o Chelsea da Inglaterra. O terceiro jogo, diante do Los Angeles FC, vai ser em Orlando. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype. Quando você dá o like, aparece o garoto lá. Aperta ele, é de graça. E você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Eu te agradeço demais por isso. Praticamente acertado com o Flamengo, né? O Jorginho cumpriu o último grande compromisso da sua agenda antes de definir o futuro da sua carreira. Nessa segunda-feira, ele se casou com a noiva, a cantora irlandesa Catherine Harding. Após se despedir do Arsenal da Inglaterra, o meia viajou junto com ela e família para a cidade de Como, na Itália, onde a cerimônia foi realizada. O casamento foi reservado e não houve fotos da cerimônia, além da publicada pela revista Hello, revista britânica especializada em celebridades. O veículo fechou uma parceria com o casal e divulgou o único registro até o momento através das suas redes sociais. A promessa é que um álbum exclusivo da festa seja publicado no dia 23 de junho. Jorginho e Catherine terão 4 dias de lua de mel e o jogador é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana, no dia 6 de junho, para assinar aí o seu contrato por 3 temporadas com o Flamengo. O Flamengo divulgou nesta segunda-feira uma nota oficial sobre a busca por reforços e as constantes especulações envolvendo o clube. Horas depois de notícias sobre o interesse em Álvaro Montoro, do Vélez Sarsfield da Argentina, o comunicado fala em rumores sem fundamento e reforça que os negócios estão sendo conduzidos com a maior discrição.
O Clube de Regatas do Flamengo alerta que o seu nome tem sido frequentemente vinculado a especulações de mercado sem qualquer fundamento. O clube reitera que tem alvos, sim, definidos e negociações em andamento, conduzidas com responsabilidade e discrição. Não vai haver desvios em relação ao planejamento estabelecido, disse lá a nota. O Flamengo não nega diretamente o interesse em Álvaro Montoro, meio-campista argentino de 18 anos. Mas o comunicado foi publicado depois dessa repercussão de um possível chapéu no Botafogo, que já negocia com o jogador há um bom tempo. Ou seja, indica ser uma resposta ao mercado da bola. Essa nota reforça o que foi dito pelo José Boto ainda antes da abertura da janela de transferências, que afirmou que o clube não só tinha os alvos definidos, mas já estava em negociações para fechar com os seus reforços. O Flamengo também procura um meio-atacante com características similares às do Arrascaeta e também deve buscar jogadores de lado de campo. Além disso, com a possível negociação do Wesley para o futebol europeu, o clube também pode precisar contratar um novo lateral direito para ser reserva do Varela, que está jogando um bolão. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!